procuram, né? E eu tenho o prazer de apresentar para vocês minha tia, que é pastora da Igreja de Deus, minha tia Rosane, está aqui conosco, Rosane Sena. Ela está com a fotinha dela aí, mas está aí. Bem-vinda, então. Então, a Cristiane está aí, gente. Eu vi a Cris. Oi, Cris. Oi. 37, e para a gente não, né, delongar demais nessa parte aqui, só para apresentar a Thaís para vocês, que ela já está na sala. Cadê? Ah, tá ali. Aqui vai entrar, gente, está mudando de lugar. Então, a Thaís, eu tive o prazer de conhecê-la pelo WhatsApp, por apresentação da Irene, e agradecer a Irene por esse convite, essa que ela fez. Irene, você é uma querida, viu? A Irene é lá da Igreja Bereia, mas é uma pessoa maravilhosa. E ela indicou que a Thaís falasse para a gente sobre esse tema, porque a Thaís, ela é estudiosa desse, não só estudiosa, mas ela recebeu do Senhor muita intrepidez para falar sobre esse tema, no meio completamente feminista, igrejas também. Então, o Senhor tem levantado ela para não só estudar, mas poder falar sobre isso. E a Thaís está aqui conosco hoje para falar. Eu só vou fazer essa apresentação dela, mas eu vou passar a palavra para a Minka, que vai conduzir. E aí, ao final, depois, a Minka vai também finalizar aqui conosco, tá bom? Então, agora, eu vou fechar o microfone de todo mundo, que a gente está acostumado, né, para não ter interferência. E aí, a Minka vai falar e dar seguimento. Tá bom, gente? Tá. Então, minha gente, não conhecia a Thaís, eu soube através de outros também. Thaís, bem-vinda, muito obrigada porque você aceitou. Eu estava falando com Selma e disse, eu gostaria muito que alguém falasse sobre esse tema, porque eu sou uma velhinha. Oh, meu Deus do céu! Então, eu já sou gaga. Peraí. Eu não estou ouvindo. A minha ligação caiu? Pronto. Ok, eu liguei o meu áudio, Isso. tá bom? Então, e eu fiquei assim, não queria somente falar do que eu já sei um pouquinho, mas eu queria que alguém que fosse mais nova que eu, que já tivesse mais, passou mais tempo nisso, que conhece mais o pensamento de hoje, porque eu falei uma vez com uma sobrinha minha e eu falei sobre algumas coisas importantes para ela e ela disse, tia Minka, a gente não pensa assim mais hoje, a gente não sei o que mais lá. Então, eu disse, eu preciso de alguém que possa me ajudar. E eu fiquei muito feliz que a Thaís pôde fazer isso com a gente. Eu espero que vocês possam usufruir da palavra dela. E no finalzinho, Selminha vai fazer uma perguntinha para a Thaís ainda. E se a gente tiver vontade, eu faço mais uma pergunta e a gente... semana que vem, daí a gente decide como vai fazer os estudos, se vai ser na quarta ou na quinta, mas essa parte já vai ser tratada depois. Então, eu queria dar a palavra, vou orar com a gente agora, e daí passar a palavra para a Thaís, para ela usar o tempo que ela precisa, para falar sobre esse tema tão importante da feminilidade. Tá bom? Nos dias de hoje. Então, vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo teu carinho, obrigada porque o Senhor nos criou, o Senhor nos fez, o Senhor nos colocou num mundo bonito, o Senhor nos deu o privilégio de podermos usufruir daquilo que o Senhor montou aqui. Mas eu te peço agora que o Senhor nos ajude no dia a dia para que a gente possa conseguir entender a nossa vida da perspectiva do alto, nesse tempo em que as coisas estão indo de mal a pior, nesse mundão que cada um pensa de um jeito. Eu te peço que o Senhor seja com Thaís agora, quando ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto,
para que possa ser uma bênção em nossas vidas, cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, te peço também que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração para entender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Thaís, eu estou dando a palavra para você. Selminha vai abrir para Thaís ou Thaís abre? Já abri. Obrigada, Minka. Obrigada. Eu vou começar aqui. Eu tô um pouco ansiosa e um pouco receosa. Eu falo desse assunto há bastante tempo, mas é sempre muito, muito bom falar com pessoas que entendem o que de fato eu quero falar. Porque eu falo que o último lugar que eu fui reconhecida, que eu fui chamada para falar foi dentro das igrejas, né? E era o lugar que eu mais queria falar, porque a gente tem que estar ciente do que está acontecendo no mundo para a gente poder combater também com amor e temor a Deus, né? Então, eu queria dar uma boa noite a todos e eu queria agradecer em especial a minha amiga Irene, que fez o convite, a Selma e a Minka também, que deram a oportunidade de eu falar aqui hoje para vocês. Eu sou a Thaís Azevedo, Gabardo. Nas redes sociais só me acha como Thaís Azevedo, porque eu deixo meu Gabardo fora aí para evitar constrangimentos e como eu sou ameaçada de morte, sou perseguida nas ruas, eu deixo meu Gabardo para o meu marido não sofrer também com isso no trabalho, né? Tenho 36 anos, sou casada, sou madrasta, sou filha, sou vó, minha família inteira é cristã, sou baptista, eu estou no meio presbiteriano, mas somos irmãos do mesmo jeito, e faço parte da Igreja Batista Memorial de São Paulo e sou serva do Ministério com Surdos. Então, você vai me ver falando com a mão, é porque eu estou tentando aqui me segurar para não falar, porque eu trabalho com surdos há mais de 20 anos, então eu sempre estou mexendo a mão para cima e para baixo, porque é a minha maneira de me comunicar. Eu sou professora, sou formada em tradução, e Deus tem me escolhido para falar desse assunto e que aconteceu sem eu me preparar para falar dele. Na verdade, tudo aconteceu por curiosidade e foi através da curiosidade que me tornei hoje tida como uma das maiores antifeministas do mundo também, né? Recebi já convites para participar de documentários e até para escrever livros que seriam lançados fora do país, né? Então, eu queria só falar para vocês que eu estou aqui hoje com temor e tremor para abordar esse assunto. E peço para Deus que Ele me dê misericórdia e que Ele perdoe os meus pecados, porque toda vez que eu falo desse assunto, eu lembro de coisas, decisões que eu tomei e que foram influenciadas pelo feminismo, e de alguma maneira eu, mesmo sendo uma antifeminista, tomei decisões feministas e não cristãs, né? Então eu sempre peço perdão para Deus, meu coração e minha mente aqui com vocês hoje. Meu objetivo é passar para você o conhecimento de Deus, através dos anos de estudo, e também tentar tirar qualquer dúvida que tenho em relação ao conteúdo do que eu vou falar hoje. Minha oração também é que Deus seja glorificado na minha fala e que seja Ele falando aos corações de vocês. Essa sempre vai ser a minha oração. Eu não conheci o livro que vocês estão estudando, já comprei, está aqui no meu Kindle e vou começar a ler também. Achei super interessante o capítulo que vocês estão abordando, né? E sou recém-casada, então é sempre muito bom saber o que as pessoas estão falando sobre esse assunto. Eu sou uma ativista antifeminista. E é engraçado falar disso porque, por exemplo, a minha mãe, ela não é uma pessoa feminista. A Irene conhece a minha avó, por exemplo. Minha avó não é uma mulher feminista, mas elas também não são antifeministas, né? Porque no momento que você se coloca como antifeminista, você está dizendo que você combate alguma coisa. E é por isso que eu falo que não existe antifeminismo sem um combate, né? Porque minha irmã, por exemplo, que não é feminista, ela não fala sobre feminismo nas redes sociais, ela vive uma vida normal, né? Isso aqui, de alguma maneira, eu me identifiquei muito e quis combater o feminismo. Como professora que eu via dentro das escolas, que eu via nas redes sociais, que eu via na televisão, e eu falei, não, isso aqui não tá certo, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. E pode assustar muitas pessoas aqui hoje, porque quem é o doido que vai se levantar contra as mulheres ou contra a igualdade dos sexos? Prazer, eu sou a doida.
Eu sou uma das doidas que toma a decisão de que o feminismo, de fato, não é isso que pregam pra gente. Fui atrás para ter certeza do que eu tô falando. E quando alguém fala, quando eu participo de debates, por exemplo, a pessoa fala assim, mas você é contra as mulheres? Você é mulher? Eu falei, gente, não odeio as mulheres. Um pouquinho. Mulher. Eu amo minhas sobrinhas, eu amo minha mãe, eu amo minha avó, amo minhas primas, minhas irmãs. Como que eu posso odiar as mulheres? E essa ideia já ainda na cabeça da sociedade de que o feminismo é sobre as mulheres já é uma grande mentira, né? Bom, eu sou cristã e a Bíblia me basta. Mas o que é verdade para mim pode não ser verdade para muitas pessoas, por isso eu fui ler o que as feministas pensam. E isso é uma das coisas que eu mais percebo. Muitas das pessoas que são ativistas ou até antes, elas não sabem do que estão falando, né? Eu percebi muito isso quando as feministas cristãs. Para me dizer uma cristã feminista, eu ter o mínimo de conhecimento de ambos, tanto a da Bíblia quanto do mundo, para saber se são ou não coerentes. Vou usar o capítulo de vocês, porque se você perguntar assim para mim, o que é o feminismo? Ele é muito amplo, são muitas coisas que eu posso falar. Então, quando vocês pediram para eu falar sobre o que é feminismo baseado no que está dentro do livro, eu fiquei até mais aliviada, porque eu falei, ufa, eu tenho um norte, eu sei o que elas estão lendo, eu sei o que já está no entendimento delas e eu posso partir, então, desse pressuposto. Porque o feminismo é uma coisa que eu posso ficar falando por dias. Eu tenho falado isso há muitos dias, eu passo metade dos meus dias falando sobre isso. Eu quero falar, usando o capítulo 4 de vocês, eu quero comprovar o seguinte, não existe qualquer ligação entre cristianismo e feminismo. E, de fato, o feminismo existe como uma ferramenta ardilosa para cegar as mulheres quanto ao que elas são, suas relações com o sexo masculino e com o pai. O meu objetivo é comprovar que o feminismo existe para nos cegar, ou cegar as mulheres e para que elas não tenham um relacionamento com o pai, tá? Por que disso? Porque o pai, para elas, existe uma demonização da paternidade tão forte, tão grande, que quando você fala do amor de pai, elas nem sabem o que é isso. Porque o pai é o homem, e o homem abandona, o homem é mau caráter, o homem estupra, o homem mata, o homem... Então, tudo que é de errado que o feminismo prova, põe na figura masculina. E tudo que é bonito e belo se usa na figura feminina. Então, vou tentar mais ou menos explicar isso aqui para vocês. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Se vocês quiserem anotar para perguntar no final, não tem problema, tá bom? Isso aqui é um texto que eu escrevi hoje, então eu já passei para a Selma. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse texto, fiquem à vontade. Lá tem fontes, o nome de algumas autoras que eu vou falar aqui, que depois ficaria mais fácil para vocês entenderem. Então, Selma, fica à vontade para passar esse texto para frente, tá? Eu não sou aquela pessoa, não, isso é meu, não pode passar, não. Pode passar, fica à vontade, que Deus abençoe, né? Então, eu só vou falar aqui sobre o que o feminismo fala, tá? E não vou falar muito sobre o que o livro ou a Bíblia fala, porque a gente já tem essa... eu partindo do pressuposto que somos cristãs, nós já temos essa ideia, né? Então, eu vou passar a informação que vocês ainda não têm, que é o que o feminismo diz. Então, na página 62, que é logo no comecinho, ela fala o seguinte, sobre a visão do mundo sobre o que é ser mulher, né? Então, eu vou falar o que o feminismo diz que a mulher é, né? Então, vamos lá. Não se nasce mulher, torna-se. Quem nunca ouviu essa frase da Simone de Beauvoir? Ela era uma filósofa francesa, ateia, pedófila. Não sei se todos aqui sabem que Simone tinha relações sexuais com suas alunas e depois levava essas meninas para terem relações com o Sartre. Então, os dois juntos tinham um relacionamento com essas meninas e depois que eles abusavam dessas meninas, eles riam da cara delas, faziam cartas e tem até biografias deles falando sobre esse relacionamento deles. E algumas tentaram se matar, outras foram forçadas a fazer o aborto porque elas tinham engravidado do Sartre. Então, a Simone também era pró-pedofilia, ela queria diminuir a idade consensual na França para 10 anos de idade. Então, ela com outros intelectuais da época assinou um documento falando que eles queriam que tirassem um dos homens que estava preso porque ele tinha tido relações sexuais com um menino de 10 anos. Né? Então, eles pediam no documento que houvesse essa liberação da pedofilia também.
E também ela era ateia, não sei se todo mundo sabe aqui quem foi a Simone. Então, a Simone tem uma declaração dela conhecida que ela dizia o seguinte, ela chamou Deus para uma conversa, e ela falou, então me mostra se você existe, o que apresente a mim. E ele não se apresentou, e ela falou, eu de fato fiquei bastante em paz em relação a isso, porque saber que ele não existe me traz uma certa alegria, porque imagina se as coisas que eu faço aqui no mundo perpetuassem na eternidade. Então, ela já tinha ciência do que ela faz, não é tão bom assim, e mal sabe ela que vai perpetuar na eternidade, né? Então, essa era a Simone de Beauvoir, que é tida hoje, como até hoje, uma das papisas feminista, né? Não se fala feminismo sem estar em Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo dela é um livro muito chato de ler. É muito cansativo de ler. Ele fala de... ele é denso e eu falo assim, escorre um rancor que ela tem dentro de si, tão grande, que é pesado de ler os livros dela, eu particularmente acho. Mas no Segundo Sexo, ela fala o seguinte, que ela nega a criação divina. Então, que as mulheres, elas não foram criadas por Deus, já que não existe Deus, não existe essa de criação. E que, na verdade, as mulheres eram amaldiçoadas, porque elas menstruam e geram filhos. Então, tem uma parte do livro que ela fala, o homem sai para caçar, e a mulher é amaldiçoada porque tem que ficar dentro de casa cuidando da criança. E eu falei, calma, o homem sai, ele se arrisca para trazer o alimento para sua família, e a mulher é a prejudicada porque ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos? Então, essa é a visão de que a maldição que nós temos como mulheres, porque nós geramos vida, isso é algo palpável dentro do feminismo, tá? E é engraçado que até a adoração à mulher, que também o feminismo prega, também é pelo mesmo fato de termos um útero. Então eu falo assim, vocês são muito contraditórios, vocês têm que decidir. Ou vocês falam que a gente é amaldiçoada porque a gente produz vida, ou nós somos abençoadas porque nós temos útero. Então eu fico um pouco confusa com essa idolatria do feminino que elas têm também. Bom, ela também dizia o seguinte das donas de casa, ela chamava as donas de casa são parasitas sanguessugas. E aí você pode estar pensando, como a Mica falou no começo, ela falou o seguinte, a minha sobrinha, né, que você falou, a sobrinha falou o seguinte, mas não é o que a gente acredita, ou a Simone está muito antiga, ela não é mais atual. E essa continua sendo atual, tá? Recentemente, tem uma frase da Simone que ela falou o seguinte, que a mulher dona de casa, ela falou que as mulheres não podem ter a escolha de ser donas de casa, porque se tiver essa opção de escolher, muitas escolherão ser donas de casa. E para elas isso era um absurdo, era desperdício de genialidade uma mulher ser uma dona de casa. E aí, quando você vê uma feminista falando assim, não, mas o feminismo é sobre liberdade da mulher? Não, não é. Nunca foi e nunca será. Fora que a gente acredita que a liberdade feminina só está em Cristo. Então, assim, não existe outra opção, né? E, recentemente, faz uns 2, 3 anos, uma jornalista da Austrália, inclusive, propôs a seguinte coisa, que 50% das mulheres fiquem em casa e 50% saiam para trabalhar no mercado de trabalho, porque a gente não pode deixar a mulher decidir se ela quer ficar em casa ou não. Então, eu, como mulher, não posso tomar essa decisão sozinha. Elas que têm que decidir o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que querer para mim. Então, essa é uma ideia que faz parte das ondas do feminismo, apesar da Simone ter lançado essa ideia lá atrás, isso ainda é bem presente no feminismo hoje, tá? Recentemente, eu vi uma live, e eu não vou dar nomes aos bois, porque é uma pessoa conhecida, que todos aqui, com certeza, que já ouviram falar, e você pode pensar, mas isso aqui não tem nada a ver com cristianismo. E, de fato, não tem. E você pode pensar, mas uma menina não vai entrar nessa onda. Será que não? Recentemente, eu vi uma live de um pastor conhecido aí, e ele chamou uma moça para falar com ele. Ela faz parte de um grupo feminista, e ela se diz teóloga, e ela fala da dificuldade das mulheres dentro da teologia, tudo da teologia, porque não há apoio masculino. Fiquei pensando assim, eu não preciso do apoio masculino para ter contato com meu pai. Eu simplesmente vou lá ler a Bíblia.
vou estudar por mim. Minka, eu sou muito fã do seu esposo. Eu já falei, eu já escrevi isso para ele, ele mudou a minha vida. Aquele estudo de Romanos mudou a minha vida. Eu falo desse estudo sempre que eu posso. Com qualquer pessoa que eu converso. Minha sogra é católica, ela estava aqui na minha casa, passou uns dias em casa. Eu falei, sogrinha, aproveita esse tempo que você veio para cá para descansar e escuta isso. Porque se mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas aí. E eu não preciso nem da autorização do meu marido para fazer isso, porque é quem eu sou com Deus. Eu não preciso estar dentro de uma sala de teologia para poder estudar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? Então, essa ideia de que eu só consigo fazer se eu tiver o apoio masculino, ou muitas mulheres não querem falar sobre aquilo, e por isso ela diz que isso é menos espiritual, né? Então, tem uma frase que ela falou que eu até escrevi, ela disse o seguinte, ela dizia que as mulheres não se interessam por teologia, que os únicos assuntos abordados por mulheres eram o cuidado com o marido e a criação dos filhos. E eu achei isso um absurdo, porque desde quando o cuidado que se tem com os filhos e com o marido não é um assunto espiritual? Desde quando eu ensinar o meu enteado, porque eu sou madrasta, né? Desde quando eu ensino o meu enteado sobre a palavra de Deus, é menos importante do que uma pregação em cima de um púlpito. O papel que eu tenho de cuidado com meu esposo, de cuidado com meu enteado, de cuidado comigo como cristã da minha alma, isso é muito espiritual. Então, eu não aceito que ela fale para mim que o fato de eu querer cuidar da minha família, isso seja algo que não seja espiritual. Isso para mim não é bíblico. Porque está escrito na Bíblia. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se eu faço tudo para a glória de Deus, inclusive eu cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu filho, do meu marido, dos meus afazeres, do meu trabalho, tudo isso também é espiritual. Então, já esse pensamento já está incutido. E o que me deixou chateada com aquela live foi que ele não rebateu, ele deixou aquela coisa passar. Eu mandei um áudio para a Selma hoje, que ela ficou aterrorizada, e de fato ele é aterrorizante, de uma mulher feminista teóloga, com doutorado em ciências da religião, se não me engano. Ela falou que a morte de Cristo foi um fracasso. E ela não falou isso num contexto fora da igreja, que já seria um absurdo. Não, ela falou dentro de uma igreja, com pessoas aplaudindo, e o pastor se calou. E o pastor não rebateu. E a Selma falou, como que você aguentou calado? Eu falei, eu confesso que aquele dia eu estava a ponto de virar Jesus no templo e queria sair batendo. Vou abrir meu coração para vocês. A minha vontade, naquele momento, era subir no palco, puxar o cabelo, jogar no chão e falar, Nata, vocês são hereges, isso aqui não é cristianismo. Parem em nome de Deus, vocês não estão representando Deus aqui. E eu ouvi aquilo e depois, se vocês quiserem, a Selma pode passar. Selma, fica à vontade. Tudo que eu passei para você pode passar para frente. Ela pode passar isso para vocês entenderem que, óbvio, não começou desse jeito. Óbvio que ela não saiu já falando disso para um pastor. Porque se qualquer pessoa fala, se eu virar para o meu pastor e falar, olha, pastor, é o seguinte, a morte de Cristo foi um fracasso. Porque imagina, e ela fala desse jeito, imagina, se ele já fez o que fez pelas mulheres, ele fez o básico, ele já teve a morte fracassada que teve, imagina se ele tivesse feito mais. E eu fiz assim, meu Deus, o que mais que essa mulher quer? Então, eu não quero assustar vocês, mas isso também é feminismo, tá? Cristão. Bom, é o seguinte, você pode estar pensando, a Simone era ateia, né? É óbvio que ela vai ter esse pensamento. Ou você também pode pensar, mas a Simone teve um pensamento lá de trás, não é agora. Você está enganada. A Simone não era a única a enxergar a mulher como sendo uma maldição, tá? A minha visão e a minha opinião muito pessoal sobre o que é o feminismo é que essas mulheres possuem um vazio que não é preenchido por absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, elas colocam as suas frustrações pessoais nos... Então, quem é que nunca passou por coisas ruins? Então, em vez de você
olhar para o mundo como sendo um mundo problemático, que falta Cristo, e toda vez que eu estudo, toda vez que eu leio, seja de política, seja de feminismo, seja de qualquer coisa, a pessoa vem com o problema dela e fala assim, a resposta para o seu problema é Cristo. Todas as respostas de problemas que surgem é Cristo. Ah, nós estamos tendo problema com homossexuais, é Cristo. Nós estamos tendo problema com divórcio, Cristo. Nós temos problema com aborto, é Cristo. A resposta é Cristo. Não existe outra resposta para o mundo. Ah, desigualdade social, é Cristo. Todas as respostas, para qualquer cristão decente, digamos assim, a resposta tem que ser Cristo, né? E essas meninas não, elas colocam as suas frustrações pessoais na sociedade, elas terceirizam a culpa, né? E elas não olham para o que elas mesmas fizeram. Ela fala assim, olha, ela não para pensar que ela também é responsável pelo que ela faz. Eu falo que o feminismo, ele infantilizou mulheres. As mulheres estão cada vez mais infantis. Elas não sabem lidar com tudo que você fala dói, a opinião é pior do que uma agressão. Então, o fato de você falar para uma menina, não vai com esse shorts, que esse shorts está muito curto. Nossa, vai machismo. Eu posso andar pelado e o homem tem que se controlar. De fato, todo mundo tem que se controlar. Mas, por que você quer andar pelada? Né? Então, ela não para pensar que todas as decisões dela, inclusive as escolhas de vestimenta, ela tem uma reação. Então, elas acham que elas pararam de ter esse senso de responsabilidade, que a Bíblia diz que nós somos responsáveis. Afinal, Jesus não tirou da cruz. Ele teve que morrer, ele cumpriu, ele cometeu um crime, ele pagou pelo erro dele, mas aquilo não foi o final da vida dele. Né? Tanto é que nós lembramos dele até hoje. Eu posso não saber o nome, mas ele está na glória com o Pai. Então, tudo isso a gente tem que lembrar. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E eu vou arcar com as consequências das minhas escolhas. Então, eu tenho que ser mulher o suficiente, aguentar de cabeça erguida as coisas que eu fiz errado, pedir perdão para Deus e querer recomeçar. E pedir ajuda de Deus nas áreas. Né? Então, é o seguinte, elas colocam as mulheres em pedestais. Elas colocam as mulheres como suprassumo. Elas não falam isso sempre com todas essas letras. Mas, por exemplo, existe até a ideia de fechamento de penitenciárias femininas. Vocês sabiam disso? Que existem propostas, livros feministas, que propõem o fechamento das penitenciárias femininas. Porque elas dizem que as mulheres só cometem crimes porque elas estão sob influência masculina. Então, você pode ver, por exemplo, gente, é só fazer um teste. Se você vir qualquer reportagem falando de agressão masculina, então a mulher agrediu o marido, ou a mulher não agrediu o namorado, etc., você vai ouvir das mulheres o seguinte, alguma coisa ele fez por merecer. Agora, e se eu tivesse o pensamento de que se uma mulher apanha, entra num relacionamento abusivo, ela também fez por merecer? Isso causaria um rebuliço. Mas você vê gente atrás de pessoas falando a mesma coisa. Então, de novo, você pode não dizer com todas as letras, eu vejo a mulher como superior ao homem. Algumas falaram, vocês vão ver que eu vou dizer algumas frases de feministas aqui. Mas você vê que elas colocam a mulher como superior ao homem, né? E de diferentes maneiras, são muitas outras maneiras, né? Então, a mulher precisa da cota para entrar em alguma coisa, elas precisam obrigar via Estado que a guarda seja da mulher e não pensando no bem da criança, essa ideia do 50-50 que tem na terceira onda, de 50-50, 50% das mulheres em casa, 50% das mulheres no mercado de trabalho, sem perguntar se elas querem ou não. Acha que a mulher tem que ganhar porque ela tem a tripla jornada, então o Estado tem que arcar com as consequências das escolhas femininas, né? Então isso também coloca a mulher no papel de superioridade. Mas essa é uma ideia, gente, que veio da noção de que o homem é ruim. E para se destruir isso, tem que destruir o casamento, porque o objetivo final do feminismo é a destruição do casamento, tá? Não, por que disso? Porque o casamento é o casamento é tido como família, tá? Ele é a única instituição capaz de proteger os seus integrantes de ideologias externas. A única instituição que você tem hoje que protege a família é a igreja, né? Então, se eu quebro essa barreira
do homem, da mulher, do pai, mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha, se eu quero isso, se eu quebro esse círculo de confiança, eu tenho domínio sobre a sociedade. Então, se eu mal de homem, falo muito mal de homem e provo por A mais B que o homem não é. Se eu falo que Deus é pai, já criei uma versão do homem. Pai, a figura paterna de Deus. Como é que eu posso falar de amor se eu não sei o que é amor? Se tudo é amor, nada é amor. É do amor, o amor é livre, o amor tudo pode, ame quem você quiser amar. Isso tudo é para dizer, se eu amo uma cadeira e me relaciono até sexualmente com a cadeira, como é que eu vou entender o amor de... Então, tudo isso faz parte do movimento feminista também, tá? Isso aqui não é só do feminismo, mas o feminismo, eu digo que é o braço feminino dessa lavagem cerebral, né? Então, antes do feminismo, já se tinha ideia do que o casamento não era algo bom para as mulheres. Eu não sei quem é que conhece a mulher chamada Mary Wollstonecraft, depois posso escrever o nome dela. Ela foi a mãe da Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, tá? Então, o Frankenstein oh meu Deus, criação da filha da Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft morou na Inglaterra no século XVIII. E a Mary, ela tem um livro que foi tido como o start do feminismo, tá? Reivindicação dos direitos das mulheres. E a Mary, ela é muito interessante ler o livro dela. Eu estava relendo ontem, porque eu estou escrevendo um curso sobre feminismo. E eu estava entrando no assunto da Mary, então lendo os textos dela. E é muito interessante porque ela fala o seguinte, que enquanto não houver educação, ela luta bastante pela educação da mulher, sendo igualitária aos homens, né? Enquanto não houver a mesma educação, as mulheres vão usar os seus corpos para ascender socialmente, elas vão ter conversas fúteis, elas vão ser mimadas pelos seus pais e pelos seus maridos, e a mulher não vai ter nada para oferecer. Aí eu te digo, hoje nós estamos numa sociedade igualitária no sentido da educação. Não existe uma escola que mulheres não podem participar ou só um tipo de matéria que só homem assiste. Não existe isso. E as mulheres deixaram de usar seus corpos para conseguir dinheiro ou crescer na sociedade? Até onde eu saiba, o que mais tem é mulher rebolando para se fazer. Ela quer ser elogiada pelo cérebro, mas o que ela faz mais é rebolar. Então, você percebe que isso a mulher sempre vai usar, que o livro até usa como sensualidade. A mulher sempre vai usar o seu corpo. E não é errado você usar o seu corpo, só é errado você usar com outra pessoa que não seja seu marido, né? Então a Mary, ela fala o seguinte, o casamento é uma espécie de prostituição legal. E a Mary Wollstonecraft, ela é tida como uma proto-feminista, que deu a ideia pro feminismo. Então o feminismo já nasceu com essa ideia de que o casamento é ruim. A Mary, ela propôs para uma mulher que ela tivesse um relacionamento a 3 com essa mulher, porque a Mary queria o marido dessa mulher. Ela falou, não vou dar meu marido para você. De novo, a Mary Wollstonecraft era extremamente frustrada. Tentou o suicídio 3 vezes. E por causa de homens, da frustração amorosa que ela tinha, ela escreveu o livro A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, né? Todas nós nascemos num mundo embebido pelo feminismo e nos é incutido que o feminismo teve a sua luta por direitos. Eu não vou entrar no mérito de hoje, eu até mandei para a Selma, falei, olha, Selma, eu vou falar, mas eu não concordo com essa parte do livro, tá? Porque eu não acredito que tenha sido direitos igualitários, nunca foi, mas tudo bem. Feminismo nunca foi sobre igualdade feminina, sempre foi sobre superioridade. Tem uma frase da Elizabeth Cady Stanton, para quem não conhece, ela era americana. Ela foi no século XIX, e finzinho de XIX, e foi a primeira grande feminista dos Estados Unidos, tá? Ela era sufragista, então aquela a parte do voto, da mulher, da conquista, não sei o quê. Ela era cristã. E ela falou o seguinte, a frase dela é a seguinte, nós como sexo somos infinitamente superiores aos homens. Então, de novo, se a sufragista que queria o voto fala uma frase dessa, então você tem que repensar tudo que ela fala. Se ela se vê como superior,
Então, por que ela quer o voto e não quer a obrigação do voto que o voto tem? Mas isso aí é uma outra conversa. Você tem que pensar um pouquinho, quando alguém te joga essas informações, tenta dar uma pesquisada sobre quem está falando, tenta olhar a vida da pessoa, tá? O que as feministas cristãs, então, elas reivindicam, né? Porque, ok, falar de feminismo é nossa realidade. O que as feministas cristãs, por que elas se dizem feministas e cristãs? Por que não só feministas ou não só cristãs, né? Então, vamos ver o que elas reivindicam. Elas reivindicam a ordenação feminina. Para elas, a ideia de que uma mulher não pode ser pastora é antibíblica, apesar de, na minha Bíblia, ter bem clara essa informação. Elas reivindicam também a igualdade bíblica num casamento. Elas não suportam e não aceitam o termo submissão. Se você quiser fazer uma feminista ficar com o cabelo em pé, fala submissão, só fala a palavra submissão. Vai virar um alvoroço isso, né? Elas querem um reconhecimento espiritual igualitário e que e também as suas morais. Então, elas dizem o seguinte, ela não vai ter a palavra do homem como sendo a palavra final, né? Se um pastor fala, pode ser escute, mas ela não vai ter a palavra do pastor como espiritualmente falando, bastando para ela, né? Ela também busca os direitos reprodutivos, e aqui entra o aborto. As pessoas acham, não, mas as feministas cristãs não fazem o aborto, pedem, 100% pede. Ela pode não pedir como ela mesma, eu não vou praticar o aborto, mas eu não vou ditar a sociedade, né? Então ela para mim é uma hipócrita, porque se você está liberando, libera tudo, né, minha filha? Seu. Ela também pede a integração ao não se usa mais a palavra pai, não se usa a palavra homem, se usa o ser, né? O ser, e remete também à busca pelo divino feminino, de novo, essa idolatria feminina. E eu falo que é o pecado Eva sendo reproduzido dia após dia, né? Então, elas chamam de o feminino, né? Então, endeusamento, elas têm, inclusive, a Lilith, como sendo da primeira, né? A primeira mulher semente, não a Eva. E já para bruxaria, a Lilith era uma bruxa, né? Então, o demônio. Então, é bem confuso isso para mim, em relação às feministas. E eles também querem que Deus seja um gênero transcendente. Então, ele não é homem, ele não é pai, ele não é filho. É tudo uma coisa do gênero neutro, né? Mas falar de feminismo e não falar de casamento ou da briga delas com o casamento é impossível, porque existem muitos livros dedicados a falar de quão prejudicial é o casamento. Isso vai de acordo com o que vocês estão estudando no livro, né? A Betty Friedan, que era uma das feministas da segunda onda também, que ela escreveu o livro A Mística Feminina, foi um dos livros que arrebentou, e eu falo que foi muito engraçado porque a Betty Friedan odiava estar casada. Ela odiava a maternidade, ela teve 3 filhos. Agora imagina, sua mãe escreve um livro falando do quanto ela odeia o fato dela ter te tido. E você ser um adulto bem resolvido com isso. É impossível essa cena acontecer, né? E ela escreveu um livro que mudou a sociedade norte-americana e acabou chegando, ela teve um contato muito grande com a Simone de Beauvoir, e elas acabaram mudando o mundo, né, de uma maneira ou de outra, com as suas reivindicações. Mas a Betty Friedan era uma mulher extremamente violenta. Ela batia muito no seu marido e ele batia de volta. Então, tinha um relacionamento muito conturbado. Ela era socialista, então ela tinha essa dualidade do bem contra o mal, o opressor contra o oprimido. E ela detestava estar casada, ela detestava a maternidade. E ela fala o seguinte, o lar é um campo de concentração confortável. Quando ela ficou mais velha, um pouco antes de morrer, ela se arrependeu de ter escrito o livro e ela pediu perdão pelo estrago que ela já tinha causado, né? Porque no final da vida ela percebeu que o bem mais precioso que ela tinha era a sua própria família, né? Aí nós temos outra frase aqui. Numa sociedade patriarcal, toda relação heterossexual é um estupro, pois as mulheres, como um grupo, não são fortes o suficiente para dar seu consentimento. E, de novo,
o feminismo, tem uma outra frase que eu não coloquei aqui, mas eu posso falar, que o feminismo é a teoria, o lesbianismo é a prática. Então, elas sempre vão atacar a heterossexualidade, né? Elas não acham que a heterossexualidade é normal. Isso você vai ver na mídia também. Ela é o seguinte, que não existe mulher heterossexual, mulher sempre é bissexual, né? Porque a mulher só não é, ela só é porque ela não experimentou outra mulher, tá? Se ela ia gostar mais de ter um relacionamento com uma mulher. Então, você pode sempre, tem estudos que falam que as mulheres são bissexuais por natureza, né? Então, elas sempre vão de encontro com a heterossexualidade. E o que eu acho interessante dessa frase é que ela usa duas palavras três, né? Que são bem interessantes. O patriarcal, heterossexual e estupro. Então, elas banalizam tanto a sociedade patriarcal, quanto a heterossexualidade, quanto o estupro. Então, ela bota no patamar de uma pessoa que realmente sofreu um abuso. E neste meio que estou, eu acredito que não tem problema de eu falar, eu fui estuprada, não está sendo gravado isso aqui, né, gente? Porque eu não falo disso aqui publicamente. Mas eu fui estuprada, e você colocar o estupro que eu sofri num patamar de qualquer relação sexual, tem alguma coisa errada, né? Você está negando a minha dor, você está negando o meu sofrimento vivido, e você está colocando toda a relação que eu tenho, por exemplo, com meu marido como se fosse um estupro. Que tipo de frase é essa, né? Enfim, temos outra aqui. Quando disse essa frase que eu acabei de ler, foi a Catherine McKinnon. Essa mulher é meio doida. Tudo que ela fala é meio doida. A mulher tem um orgasmo com o homem, ela está apenas colaborando com o sistema patriarcal de opressão. Quem disse isso foi a Sheila Jeffries. Então, isso também vai de encontro com que elas falam que as mulheres não são felizes dentro do casamento, que as mulheres só vão sentir esse prazer fora do casamento. Isso também é incutido, tá? É muito engraçado ver quando uma mulher saiu de um relacionamento. A mulher parece que ela, de repente, virou uma musa fitness que vai passar numa capa de revista, porque antes ela não se cuidava para o seu marido. Mas agora ela tem que mostrar que ela se superou e ela vai se cuidar para o mundo, né? Então, é foto sensual, é frasezinha de empoderamento feminino, é meu corpo, minhas regras, é olha só o que você está perdendo, porque eu sou um mulherão e blá, 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 blá. Então, você vê que ela sempre tem essa mesma, é uma espiral, né? Essa frase aqui, agora, é da Linda Gordon. É muito forte essa frase. A família nuclear deve ser destruída. Olha que forte isso. A família nuclear deve ser destruída. Qualquer que seja seu significado, a separação das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Então, quando a gente fala o seguinte, não, elas não querem destruição da família. Querem. Tá aqui, ó. Mas eu não concordo com ela. Então, tá bom. Vai lá brigar com ela. Mas ela que não fui eu que falei essa frase. Quem falou foi ela, tá? Essas mulheres que eu li aqui do texto, são as papisas do feminismo, são as criadoras de uma menininha que estava na rua falando sobre feminismo. São as teóricas do feminismo, tá? Então, são pessoas que você tem acesso, você pode comprar os livros, você pode estudar o que elas falam, você pode ver as palestras que fazem. Tem uma outra aqui, bem de outra tela, né? Visto que o casamento, olha só que absurdo, visto que o casamento constitui escravidão para as mulheres, é claro que o movimento das mulheres deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser ganha sem a abolição do casamento. Isso aqui é muito forte, não é? Enfim. E tem a Andrea Dworkin, que na minha lista aqui, ela é a menos, ela que menos eu levo a sério, porque ela fala cada coisa que eu falo assim, ok, Andrea, você é meio maluca, mas ok, vamos lá. E ela fala o seguinte, que o casamento é uma instituição desenvolvida do estupro como prática. Então, é isso que o feminismo pensa sobre a instituição do casamento. E só por isso eu já digo, não é compatível com o evangelho, né? E para Deus, o casamento é tão bonito que ele usa até a figura de Jesus e a sua noiva, e o casamento é a igreja, né? Então, se não fosse bonito, ele não usaria, ele usaria qualquer outra coisa. Se não fosse um plano para
para nós ele não teria usado, inclusive, essa analogia, né? Então, o feminismo, ele é usurpador por natureza. E quando eu estava lendo o texto de vocês, eu falei assim, eu estou entendendo isso, que o feminismo, ele usurpa as causas humanitárias como se fossem delas. Então, existe, por exemplo, quem aqui é a favor de agressão? Ninguém. Quem aqui é a favor de um relacionamento abusivo? Ninguém. Então elas falam, viu? O movimento feminista é o único que é a favor da defesa da mulher. Não é verdade isso. Não é verdade. Não usurpe algo que não é seu. O feminismo, ele é a dor. Então, as conquistas femininas, é engraçado que elas até falam assim, o direito ao voto, o direito à educação. A educação quem trouxe foi o Calvino para as mulheres. Ele que facilitou a nossa educação. E não foi porque nós éramos mulheres, porque o objetivo é acesso à Bíblia, né? Direito ao voto, a própria Simone de Beauvoir falou, não sou de uma agitação feminista, quem deu pra gente foram os homens. Então, é engraçado que elas falam, não, porque se não fosse o feminismo, você não podia dirigir. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu. Então, é bem o que elas falam. Então, elas falam assim, que foi direito ao voto, direito à educação, opção sexual, o divórcio, o aborto e a histeria dos transgêneros. Se você fosse falar assim, o que o feminismo trouxe para a sociedade? Foram essas 4 coisas. A revolução sexual, que também, a revolução sexual engloba todas as outras que estão abaixo da lista, né? Que é o divórcio, o aborto e a histeria dos transgêneros, né? Então, é isso que o feminismo trouxe para a gente. Existem feministas que automaticamente causam repulsa a qualquer ação, que eu falo o seguinte, quando você vê uma mulher de focinheira numa faculdade, nua, protestando, você olha para ela e fala, meu Deus, tenha misericórdia dessa menina, e você automaticamente se afasta. Existe esse tipo de feminismo, que é o feminismo mais conhecido como da terceira onda, né, que são as mais... Mas existe aquele que estão ali, ó, dentro da nossa cabecinha, que a gente nem percebe. Por exemplo, quem não quer a mulher no mercado de trabalho? Isso é uma coisa que falam que foi por causa das feministas, né? Quem quer a proteção contra o seu abusador? Isso tudo é uma mentira feminista. Como cristãs, nós devemos buscar e sermos justas. A justiça vem de Deus, né? Não precisamos fazer com as próprias mãos, mas esperar que a justiça vem de Deus, né? Não somos iguais aos homens. Não fomos criadas para sermos homens. Homens não foram criados para serem mulheres. Cada um tem o seu papel e um complementa o outro. Eu não sou igualitária, eu sou complementarista. Como eu tenho essa ideia de vocês estão reclamando da internet? É isso, gente? Vocês querem que eu tire minha câmera para ver se melhora a internet? Tá falhando o áudio. Acho que a internet está falhando às vezes. Aí o áudio tem hora que falha. Mas se você tirar a câmera e melhorar o áudio, já fica, vamos tentar fazer assim. Vamos ver se melhora. Qualquer coisa me avisa. Bom, se eu acredito que eu sou mulher e fui criada à imagem e semelhança de Cristo, eu sei que eu tenho papel. E eu tenho características divinas que o meu marido não tem. E se ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, significa que ele, como homem, tem características divinas que eu, como mulher, não tenho. Logo, se eu exerço o meu papel e ele exerce o seu papel, o nosso casamento mostra a glória de Deus. E se somos testemunhas da glória de Deus, somos um problema que deve ser combatido por quem quer cegar a sociedade sobre quem Deus é. Então, de novo, quando dentro de um casamento, o casamento em si é uma das maiores testemunhas da glória de Deus. Se a gente conseguir mostrar pelo nosso casamento, nós como mulheres, os nossos maridos como homens, nós teremos um casamento que vai glorificar a Deus, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais falo quando eu falo para cristãs, né? Você tem que cuidar de quem você é. Você tem que perguntar para o Criador o que ele espera da criatura dele, que é você, né? O feminismo tem as seguintes premissas, tá? Quais são as porque eu falo das premissas feministas? É para a gente entender
o que eles pensam, para a gente ver se realmente é incompatível com o que nós acreditamos, né? Então, elas acreditam que as mulheres são superiores aos homens. As mulheres femininas, para elas, são fúteis. Mulheres precisam de ajuda para combater o machismo institucionalizado. E para mim, gente, comportamentos machistas nada mais são do que pecado, como qualquer outro. Então, eu não posso olhar para o feminismo e achar que ele é bom e olhar para o machismo e achar que ele é ruim. Para mim, os dois são pecadores, né? Ambos os lados estão errados em tratar o outro com menosprezo. Elas acham que o feminismo é a resposta para os problemas que afligem as mulheres. Para elas, a solução é o feminismo, não é Cristo. Para elas, a mulher só é realmente livre quando ela se divorcia, ou quando ela ganha mais do que um homem, ou quando ela tem múltiplos parceiros, ou quando ela consegue beber até cair e se acha empoderada que ela fez isso, né? A heterossexualidade não é natural e ser combatida como normativa. Então, essa ideia de que nós cristãos pregamos sobre um homem se casar com uma mulher e eles dois terem filhos e constituir uma família, etc., para eles isso não é normal e não pode ser dito como normal, né? Então, muitos pastores hoje deixaram de falar isso em relação no púlpito mesmo. Você vê pastores com um pouco de medo do que vai acontecer se eles falarem isso. E é verdade. Eu tenho amigos homossexuais, não tenho problema nenhum com eles, mas quando eles me perguntam o que eu acho, eu falo, querido, para mim você é pecador. E como pecador, você só precisa de Cristo, você não precisa de mais nada. Da mesma maneira que eu sou pecadora, eu também preciso de Cristo e mais nada. Se algo de errado acontece com uma mulher, as feministas dizem que foi provocado por um homem. Afinal, as mulheres só cometem erros quando são submetidas às garras masculinas. Então, você vê, elas culpam todo mundo, menos elas. De novo, se eu não estou errada, eu não preciso de um salvador. É essa a ideia que está por trás. Mas se eu não erro, eu só erro por causa dos terceiros, eu não preciso de salvação. Quem terceiro que veio para cima de mim? Então, a salvação não é para elas. Para elas, Cristo então não morreu. O prazer sexual feminino não está num casamento, está fora dele. Elas também acreditam que aborto não é para ser debatido, é para ser em nome dos direitos reprodutivos da mulher. Aí a gente você abre uma pequena brecha, acreditando que em qualquer uma dessas afirmações, logo você se virá cercada de discordâncias bíblicas. No momento que você abre essa pequena brecha em acreditar a vozinha que estão dizendo aí, estão incutindo nas nossas cabeças, logo a palavra de Deus não será mais a palavra imutável de Deus. E se eu deixo de acreditar no meu papel bíblico como mulher, eu deixo de acreditar no papel bíblico de Deus. E eu já debati com feministas, gente, tem vídeo meu na internet, tem áudio rodando, nem sempre eu sou fofa, a Selma vai me entender hoje quando ouvi o áudio que eu ouvi, às vezes o sangue fala mais alto mesmo, é muito difícil você receber ameaça de morte e ficar quieta. Uma vez eu estive na casa da Irene e fui escorraçada da UFG e quase apanhei porque eu faço sobre isso, e eu sou perseguida, não posso ir para a Avenida Paulista, tenho que ligar para a PM. Então, assim, chega uma hora que o sangue ferve, e eu peço a Deus, e eu tenho orado, e eu falei com a Selma sobre isso, para que Deus coloque amor no meu coração por essas meninas, porque muitas vezes eu não as amo. Isso com muito arrependimento, porque eu oro para que Deus coloque amor quando eu falo com elas, né? Mas é muito difícil você dar com pessoas que pregam o aborto e você é a abortista. É muito difícil. Mas eu tenho orado para meu coração em relação a isso, né? Bom, eu já debati com feministas cristãs, já assisti a pregações de mulheres que tiveram a coragem de subir no púlpito de uma igreja e dizerem alto e bom som, Jesus, fazendo o que fez pelas mulheres, já teve uma morte fracassada. Imagina se ele faz mais. E foi seguida de aplausos pela congregação. Eu já ouvi feministas cristãs dizendo que o útero é e que não devemos nos levantar contra o assassinato em massa de crianças.
Eu já ouvi feminista cristã dizer que não dá para acreditar em toda a Bíblia. Isso, gente, não começa já falando disso. Elas não vão chegar já começando assim. Elas vão começar com uma ideiazinha de que, olha, machismo do pastor não deixar você falar nessa hora. Ah, não pode ter pastora na... Mesmo isso. Ah, porque você acha que a mulher não é tão capaz? Que o homem é superior à mulher? Então começa a cerebral, né? As feministas, ao meu ver, elas são mulheres muito fracas. E elas encontraram numa ideologia o seu poder. Quando Cristo não é suficiente para uma mulher, ela precisa de algo a mais. Empoderada é a mulher que merece alguma coisa e que quer que o mundo dê a ela de mãos beijadas. E eu me vejo como maldita, miserável pecadora, eu não mereço nada. E ele é tudo que eu preciso, que é a salvação. Todo o resto é bônus. E quando eu falo só há uma salvação, eu acho que eu cliquei em alguma coisa que eu estou dividindo meu... O que eu fiz? Ué, eu não sei o que aconteceu. Mudou minha tela todinha aqui. Bom, enfim. Só há uma salvação, só há um Salvador. E nosso Salvador, ele não divide o trono com ninguém. Quiçá com uma ideologia que prega a destruição da parte mais linda da sua criação, os seres humanos. Que Deus tenha misericórdia de nós e de nosso povo. Que Ele continue nos curando desse mal que assola a nossa sociedade atual. Que Ele levante mais mulheres para que elas também sejam imitadoras de Cristo e exemplifiquem com suas vidas a mudança que só há em Cristo Jesus. Que possamos adorar a Deus nos nossos casamentos, com os nossos corpos, no nosso trato com os nossos maridos. E que através dos nossos casamentos as pessoas possam ver quem Deus é. Que sejamos mulheres de Deus e ajudemos nossos maridos a se tornarem os homens que Deus quer que sejam. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo do fundo do coração para vocês, né? Para que nós possamos lembrar que que Deus não errou ao nos fazer mulher, né? E que Ele tem um propósito de feminilidade. E nós precisamos de mulheres firmes na palavra de Deus, para até combater essas ideologias que querem destruir a criação de Deus. Eu queria deixar também aqui, acabando a minha fala, um convite a vocês. Eu estou lançando um curso sobre feminismo, que eu vou dar um panorama bíblico, mas eu não quero convidar vocês para assistirem o meu curso. Eu quero convidar vocês para fazerem o curso da Cris Correia. A Cris é uma menina também cristã, também é de feminista, e ela está fazendo um curso para mostrar, para ensinar para os pastores, esposas de pastores e cristãos sobre quão prejudicial é o feminismo. Né? Então, ela vai abordar temas que eu já abordei aqui, mas de uma maneira muito mais profunda e bíblica. Né? Então, ela vai usar a Bíblia como seu argumento. E se você quiser aprender mais sobre feminismo, pode entrar em contato comigo, minhas redes sociais, a Selma e a Irene têm meu contato. Foi um prazer falar com vocês e eu estou aqui pronta para tirar qualquer dúvida. Selma, você pode abrir seu som. E só para dizer, Thaís, eu fiquei muito feliz, gostei muito do seu estudo, mesmo que de vez em quando caía um pouquinho, né? Eu acho que alguém está mexendo em alguma coisa aí, que está abrindo o Zoom de novo. Mas eu queria dizer que, e é interessante, a frustração da mulher que passa em todas essas coisas que eu percebo, em tudo que você falou sobre aborto, sobre esse empoderamento, sobre jogar a culpa no homem, etc., é a frustração, né, da mulher de não ter as coisas perfeitas. E eu já disse para as mulheres aí que nós, como Eva, Deus fez Adão fora do paraíso, Deus fez Eva dentro do paraíso. E nós somos eternamente frustradas porque nós não estamos mais no paraíso. Né? Nós não temos as coisas mais perfeitas. E a gente quer culpar o outro, porque nós, como verdadeiros Adão e Eva, a gente tem que culpar o outro. Então, já que Adão me culpou, então agora eu culpo Adão. Né? Já que por muito tempo a mulher era culpada de tudo, agora a gente vai jogar e vai colocar a culpa nele. Mas é essa sensação de que, né,
que nós, e quando a gente vê isso, a gente percebe que é como se a mulher ainda escutasse a serpente dizer, você pode ser como Deus. Né? Ainda está com o mesmo, escutando a mesma coisa, a mesma ladainha, e a gente vai nessa onda. Porque eu não acredito que tem alguma de nós, entre nós, que alguma vez dissesse, ele podia saber melhor. Né? E é muito sutil isso. E a gente muitas vezes termina dizendo, mas se ele tivesse feito do meu jeito, ele ia conseguir fazer melhor. Né? As coisas sairiam direito. Né? Eu acho que ninguém pode dizer, quem levantar a mão que diz que nunca fez isso. Por quê? Porque nós temos essa sensação. E é toda vez que a gente tem que dizer, Senhor, me perdoa. Essa é a Eva que está querendo resolver o problema porque ela estragou tudo. Né? E é interessante, nós precisamos orar por essas mulheres, e não só por essas mulheres, mas pela gente mesmo, porque nós temos na natureza da gente essa sensação de que a gente pode melhor. Né? De que a gente consegue melhor. Né? Essa condenação. E essa é a tristeza de tudo isso, é que realmente Satanás está atrás da destruição do casamento, da família e do ser humano mesmo. Porque na hora que ela entra para não casar, ela entra para o lesbianismo, etc., a raça humana vai ser extinta, se você for ver assim. Né? E é interessante que você percebe por trás de tudo está o inimigo de nossas almas, realmente querendo destruir as coisas. E muitas vezes nós não percebemos. E eu acho que realmente é muito importante isso. Eu fiquei muito feliz de você poder conversar um pouquinho sobre isso com a gente. Tem alguma pergunta? Selminha tem alguma pergunta para colocar? A pergunta é mais assim, porque como a gente está no meio cristão, né? E aquilo que eu tinha falado com você mais cedo, quando eu escutei aquele áudio, então eu fiquei tão escandalizada. E às vezes a gente pensa o seguinte, não, feminismo, eu estou longe disso, porque a gente vê falando dessas coisas tão absurdas e a gente se enxerga muito distante disso. E, na verdade, lendo o livro, até porque eu te passei o capítulo por isso, porque a gente estava conversando, a Minka e a Irene também, né? Lendo esse capítulo sobre feminismo, que ela aborda de forma sutil mesmo, mas é exatamente dessa maneira que Satanás nos engana, né? Então, assim, a minha pergunta é justamente sobre algo que é muito crucial no nosso meio, que a gente escuta e que às vezes é um ponto de debate e até de questionamento entre mulheres cristãs. E o que é pior, eu vejo isso acontecendo lá com as adolescentes já, e que se tornam jovens assim, e elas vão crescendo com esse pensamento. E se ele não for combatido, ele acaba sendo levado para um casamento, para um relacionamento, e isso traz sérios problemas. Então, a minha pergunta para você é sobre esse ponto, que é o que você diz sobre o que Deus quer nos mostrar a respeito dessa submissão que ele diz na palavra dele. O que realmente, esse ponto é um ponto tão de tanto questionamento, para quem às vezes ainda não consegue entender ou quer deturpar até, porque às vezes tem essa também, não é bem isso, é isso, mas como? Então, assim, só para você dizer isso para a gente, porque eu acho que exatamente nesse ponto existem muitas divergências e às vezes começa de forma sutil mesmo, porque Satanás não vai chegar para a gente e falar coisas que a gente vai se escandalizar e falar, não, rejeitar, mas ele vai de forma sutil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Claro, primeiro para a gente entender um pouquinho da submissão, a gente tem que entender Gênesis, né? Adão não tinha ninguém com quem ele olhasse de olho para olho, né? Então, Deus fez a Eva. Então, a princípio, a criação do primeiro casal já foi equilibrada, foi equivalente, né? Então, existia o homem e existia a mulher. Partindo desse princípio, então, já não há superioridade. Então, quando a gente fala de submissão, não é uma superioridade.
Afinal, Deus, filho, que está submisso ao pai. Mas não quer dizer que ele é menor que o pai, ele só quer dizer que ele está na missão do pai. Né? Então, quando a gente fala de submissão feminina dentro do casamento, eu me casei com um homem que eu vejo as características, eu escolhi um homem para casar, que ele tinha Deus como ele era submisso a Deus. Eu vejo no meu marido uma submissão para Deus para tudo na nossa vida. Então, no momento que ele se submete a Deus, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus para que Deus abençoe o nosso casamento, tomando as rédeas, lendo a Bíblia junto comigo. Aquele dia que eu não estou muito afim, e ele fala assim, não, amor, vamos fazer o nosso culto de família. Na hora que eu entendo que Deus criou ele para ser o meu protetor, a ponto de dar a sua vida a mim, sabendo que ele se submete a Deus em absolutamente tudo, é muito fácil descansar. Porque eu sei que ele vai olhar para mim com amor. Eu sei que o que ele faz para mim não é para me machucar ou me prejudicar. Então, assim, no momento que meu marido fala, amor, agora chega, eu só estou aqui hoje porque meu marido liberou. E não porque ele me liberou, nossa, porque ele é um cara legal. Não, ele fala assim, amor, você tem uma missão. Na sua missão, eu sou o seu auxílio. E você me auxilia na minha missão. Então, ele vê o que eu faço como sendo algo importante para ser feito. E ele fala assim, o que você precisa que eu faça para você? É que vocês não viram, mas enquanto eu me arrumava, ele estava arrumando a cozinha para o jantar de hoje à noite. Então, assim, eu me submeto a meu marido porque eu sei que ele me ama com o amor de Cristo. E isso que as pessoas não... O feminismo acha que a palavra se submeter é estar abaixo, e não é. É estar junto, é ser aquele apoio quando ele precisa. É olhar para a missão dele e falar, estou aceitando a sua missão, estamos juntos. A missão não é só sua, agora é nossa. É eu olhar para a nossa casa e falar assim, o que eu preciso fazer para cuidar melhor dele? Então, para mim, a submissão é isso. Então, o que eu falo para as meninas quando eu falo com adolescente, eu falo assim, a Bíblia também fala de que os filhos têm que se submeter aos pais. Né? Existem pais ruins? Claro que existe. Como existem maridos ruins, como existem mães ruins, como existem mulheres, esposas ruins. Mas isso não transforma a submissão numa coisa ruim. Não é porque eu tenho meia dúzia de exemplos ruins aí, que eu tenho que falar que eu comi 2 bananas estragadas, que todas as bananas são podres. Né? Então, a gente tem que sempre olhar para o exemplo que Deus deu. E a Bíblia diz, como filho se submete ao pai. E não existe desigualdade nesse equilíbrio do pai e Deus filho. Então, também não pode existir uma desigualdade no equilíbrio entre homem e mulher, como submisso, a mulher sendo submissa ao seu marido, né? É assim que eu vejo. Não sei se eu respondi tudo, Selminha, mas é assim que eu vejo. É porque eu trouxe essa pergunta até lá dos adolescentes. Então, eu falei, eu acho bem legal a gente falar isso aqui, porque tudo começa muito cedo, né? E eu acho que é exatamente isso que vai ficando deturpado na nossa cabeça. E quando a Larissa fala disso no livro, ela fala também assim de que a mulher começa a ter esse pensamento. Eu falei até para mim, que eu confessei para ela, falei, que eu acho que eu sou uma ex-feminista. Depois, na hora que eu comecei a estudar sobre o feminismo, depois que a gente começou a falar, falei, eu me redimo, não sou não. Mas esse feminismo velado que está nas igrejas, eu admito que eu já tive pensamentos assim. Eu entrei para o meu casamento com pensamentos assim. Eu pensava antes de casar que eu só iria casar depois que eu tivesse um trabalho, que eu tivesse meu carro, que eu tivesse condição de me sustentar, porque eu não queria depender de marido. Isso era o meu pensamento antes. E eu estou confessando aqui porque meu marido sabe disso. E eu fiquei assim tão... Nossa, isso mexeu muito comigo quando eu li esse capítulo do livro. Fiquei muito impactada. E eu acho assim que talvez esse pensamento meu possa estar em outras mentes, porque às vezes a gente conversa entre amigas, entre irmãs, e a gente ouve e fala sobre isso. Outras vezes isso já aconteceu, né? Então, assim, é coisa que a gente pensa que é tão inocente, mas na verdade não é. E eu acho que é exatamente dessa maneira que Satanás vai encontrando brecha, vai colocando as coisas, e isso causa uma série de problemas. Então, assim, esse capítulo, ele tratou de algo que
a gente está falando muito sobre feminilidade cristã, eu já participei até do Encontro da Fiel, que falou sobre isso, mas eu não me encaixava. Foi a primeira vez que eu olhei para mim e falei, eu confesso meu pecado. Então, realmente, por isso eu trouxe essa pergunta, porque ela é um ponto que a gente fala, não, eu entendi. Não, eu sei o que é submissão. E às vezes, no fundo, a gente não entendeu. Mas obrigada, você respondeu, foi ótimo.